E o povo de Israel ali, gente, eles estavam perdendo a chance de ser abençoados, sabe por quê? Porque Deus já havia dado a promessa para eles. E eu acho que eles pensavam que eles estavam contando na própria força deles, com a própria força deles. Eu acho que eles pensavam assim, nossa, Deus prometeu, ok, nós temos que entrar nessa terra. Nós vamos ter que lutar com esse povo. Nós vamos ter que lutar com eles. E aí a situação vai ficar difícil para o nosso lado. Mas Deus é quem capacita. É Deus quem habilita. É Deus quem nos dá a força que nós precisamos diante das circunstâncias. Quando nós sabemos aproveitar o que diz a palavra de Deus, nós não corremos esses riscos de perder as bênçãos. Aí, nós temos a mania de colocarmos limites na atuação de Deus. Irmãos, você já viu aquele irmão? Eu acho muito engraçado isso, a pastora Sueli gosta de contar isso. Aquele irmão que diante de uma enfermidade, irmão, estou com um problema de dor de cabeça. Vai lá o irmão e ora. Ora. Sarou, irmão? Não, então vai lá e toma uma Novalgina. Não é? Ou seja, está perdendo a chance de ser abençoado, de abençoar. Por quê? Não está confiando naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se nós impormos a mão sobre os enfermos, não seremos curados. A palavra de Deus diz que a gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para cumprir todas as palavras que estão escritas aqui na Bíblia. Para que elas se cumpram, nós não precisamos de fé também? Então, está tudo aqui já dito. E nós limitamos a atuação de Deus. E aí nós pensamos, Deus não quer isso não. Deus não vai fazer isso não. Não, isso não vai acontecer. Não, está muito difícil a minha vida. Eu tenho certeza, dificuldade, isso não é de Deus não. Nós passamos uma experiência aqui na igreja, quando nós estávamos ainda em Belleville. Quando nós viemos mudar para cá. Eu lembro que o pastor nos deu uma palavra de que estava difícil trazer a igreja para cá. A mudança estava difícil. Conseguir o local estava difícil. Mas que isso não representava que não era a vontade de Deus. Não é só porque barreiras aparecem que não é a vontade de Deus. Isso não representa isso. Então nós vivemos isso na nossa pele. Deus é o Deus poderoso da história, irmãos. E nós temos que confiar nele, não perder a chance por falta de fé em Deus, em todas as situações da nossa vida. Muitas vezes nós perdemos a chance por falta de fé em Deus. Nós temos que confiar nele, porque ele está no controle das nossas vidas. Outra coisa que eu observei aqui nesse texto com o povo de Israel é que eles estavam com a perspectiva deles de vida, a autoestima deles muito baixa. Sabe o que eles falam lá no versículo 31? Nós não poderemos subir contra aquele povo porque ele é mais forte do que nós. E lá no versículo 33 eles falam assim: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles se viram a si mesmos como gafanhotos. O que é gafanhoto diante de um ser humano? Ele não é nada. Você vai lá e pisa nele, ele morre, não é assim? Eles estavam se vendo dessa forma. A visão deles estava muito pobre a respeito deles mesmos. Olha, diante de um problema, diante de uma circunstância, nós não podemos pensar que esses problemas são maiores do que nós. O que o pastor sempre costuma dizer? Que Deus se encaixa perfeitamente no tamanho do nosso problema, não é isso? Deus não diminui o seu tamanho, mas ele é como se ele adaptasse, encaixasse certinho. Para você estar grande demais, ele é maior ainda. Para você estar pequeno, ele continua o mesmo Deus, todo-poderoso, que não muda e que opera as maravilhas na nossa vida. Amém. Nós temos que ter consciência do tamanho do nosso Deus, que ele é um Deus todo-poderoso, e que se ele fala, ele o quê? Ele cumpre. Deus é um Deus de promessa, mas não é Deus só que fala, é um Deus que promete e é um Deus que cumpre. Quantas promessas nós temos visto sendo cumpridas nas nossas vidas, não é verdade?
Olha, eu imagino que o povo aqui, talvez eles tenham se esquecido que Deus é que havia dado a promessa da terra para eles, que Deus é que tinha dito que a terra seria deles. Eles acharam que eles tinham que lutar com as suas próprias forças para conseguir aquela terra. Nós temos um grande exemplo de um grande homem, de um grande pequeno homem, que era Davi. Davi, gente, diante de Golias, Davi não vê a si mesmo como um grande lutador, não. Quando Davi viu o gigante Golias e ele falou que ele ia entrar na batalha, o rei logo fez o que com ele? Colocou a sua própria armadura diante dele, em cima dele. Ele olhou aquilo e pensou: epa, eu não sou esse não sou esse tipo de guerreiro que ele está pensando. Quem vai lutar para mim não sou eu, é Deus que vai lutar para mim. Então, Davi viu a Deus como seu grande guerreiro. Muitas vezes nós temos nas nossas mãos, sabe o quê? Uma pequena pedrinha. Mas essa pedrinha, quem vai jogar é Deus. Quem vai derrubar o gigante com essa pedrinha é Deus. A Bíblia diz, se nós tivermos a fé, a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o que nós vamos poder fazer? Nós vamos poder transportar os montes. E essa fé vem por onde? Pelo ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz que a nossa fé, Deus já deu para nós. Mas ela vem, ela se expressa quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, quanto mais nós meditamos nela. E o povo aqui, ele não teve fé diante da promessa de Deus. Olha, irmãos, eu falo que os pais têm um grande valor na vida dos seus filhos. Sabe por quê? O meu pai, eu posso falar, porque o meu pai me deu um exemplo de vida que eu nunca mais vou me esquecer. Sabe qual é o exemplo de vida que meu pai me deu? Sabe qual? De acordar todos os dias de manhã e ele estava lendo a palavra. Ele já deve ter lido a palavra mais de 20 vezes, não é? Esse é o exemplo de vida que ele me deu. Sabe qual é o outro exemplo de vida que meu pai me deu? Sabe qual? De quando ele não tinha dinheiro, ele tirava primeiro o dízimo e trazia na casa do Senhor. Isso eu nunca mais vou me esquecer. Se você quer ser um pai de exemplo, tome essas atitudes também, que eu tenho certeza que isso vai ficar na memória do seu filho e ele nunca vai esquecer, porque a palavra do meu pai para nós era: primeiro o do Senhor, depois das contas e o resto. E nunca faltou comida na nossa mesa, nunca faltou roupa para nós vestirmos, nunca faltou sapato para nós calçarmos, nunca, porque meu pai tomou uma postura de homem de Deus. E você também aqui nessa noite, pai, você pode, se você ainda não tomou, você pode tomar a postura de homem de Deus e procurar dar para o seu filho esses exemplos que ele nunca vai se esquecer. O povo, lá, vamos só chegar um pouquinho no capítulo 14, ainda de Números, você que não fechou sua Bíblia, acompanha comigo rapidinho. Versículo 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. O povo chorou, gente, naquela noite. Precisava de ter chorado? Não, porque Deus já havia dado a promessa. Porque eles viram aquela terra e aqueles gigantes poderosos, o povo se descabelou, se desesperou e chorou. E aí eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. Olha só quão importante é a palavra que sai da sua boca. Se os espias tivessem chegado e dito palavras como Caleb disse e eles não quiseram ouvir a princípio, lá no versículo 30, Caleb fala as palavras verdadeiras. Escuta, nós vamos vencer. Nós vamos possuir a terra como herança.